Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco lá do Docno TV, que hoje tem como convidado o Dr. Geraldo Lins de Sales, juiz aposentado e advogado da nossa comarca. Dr. Geraldo, no primeiro bloco o senhor contou um pouco da sua história, no segundo a gente falou aí da realidade do direito, né, das principais mudanças que houveram do tempo que o senhor começou até hoje. E nesse terceiro bloco, a gente, de alguma forma, gostaria de frisar o que pode ficar de esperança para a sociedade, para os alunos que estão na faculdade, o que eles podem esperar do direito, principalmente no que diz respeito a essa questão da duração razoável do processo, da celeridade processual, tão almejada aí para aqueles que têm demandas aí no judiciário. Professor, eu acho que a palavra-chave é conciliação. Nós temos que entender que as partes não vão ao judiciário para brigar. As partes vão ao judiciário por entenderem que uma entende que tem esse direito e a outra que tem outro direito. E que as duas partes, auxiliadas por um terceiro, têm que conciliar. Eu acho que o foco do direito atual é isso. O novo código, por exemplo, que vai entrar em vigor, ele já pende mais para essa conciliação, inclusive dando poderes ao juiz de dispensar provas que ele entenda serem supérfluas e que não tenha mínimo interesse, que seriam somente produzidas para se ganhar tempo. Essa celeridade tem que acontecer. Acontecer também a redução dos recursos. Eu acho que se a justiça comum, principalmente a justiça na área civil, copiasse o que acontece na Justiça do Trabalho, em muitos tópicos, nós conseguiríamos uma agilidade. Um dos exemplos, se na Justiça Comum houvesse a necessidade de depósito de recurso, do depósito recursal, onde a parte teria que depositar um valor X atribuído pelo juiz para que ele recorresse, ele deixaria de recorrer. Ele procuraria conciliar, porque ele já teria que suportar aquele pagamento. Mas o que acontece? Ele sabe que ele não precisa depositar. A maioria das vezes, ele, com uma simples declaração de pobreza, e que às vezes nem pobre é, ele consegue assistência judiciária. Ele vai para o tribunal. Depois é que vai, se ele perde lá, depois de anos que ele perde lá, é que vai ser procedida a execução. Ele ganha tempo. E ele já às vezes desfez até do patrimônio. Né? Desfaz o patrimônio. Então, se ele tivesse que depositar um depósito recursal, ele ia pensar duas vezes antes de recorrer de uma coisa que ele tem 99% de certeza que perderia em juízo. É importante que se diga o seguinte, ele não é difícil de subir para impedir o acesso à justiça. É difícil no sentido da discussão. Você não tem qualquer coisa que vai lá. Porque você não vai ficar repetindo aquela discussão mais uma vez. Por quê? Se um juiz da vara aqui embaixo já teve um entendimento, o tribunal, que no caso do Tribunal de Minas, numa Câmara com 3 desembargadores, também fizeram uma interpretação daquela prova, será necessário uma outra interpretação de um outro recurso? Então vão acabar ali. Você vê, por exemplo, é comum a gente ver na imprensa aí, no Supremo Tribunal, julgando lá um ladrão de galinha. Às vezes um banco, né, discutindo questão de centavos. É um absurdo isso. É por isso que trava o judiciário todo. O grande culpado desses problemas, muitas vezes, é o próprio Estado. Porque a maioria dessas ações que estão aí entupindo os tribunais são ações dos poderes públicos. O Estado está como autor ou está como réu? É o réu. E eles não têm. E como tem que subir, eles ficam emperrando. Recurso de ofício. Então fica essa coisa até hoje. Então, eu acho que a conciliação, a agilidade processual é que tem que acontecer para diminuir os conflitos sociais.
a conciliação, a mediação, né? A gente teve um evento aqui, né, no mês passado sobre essa temática e os nossos alunos participaram e de alguma forma a faculdade tenta contribuir com isso, que é trazer o assunto, né, que está em destaque justamente para os alunos já perceberem que não é só contencioso. Né? Não, e eu acho que os alunos, inclusive, têm que começar a se preocupar com isso, porque a modernidade do direito vai cair nesse ponto. E nós que advogados já, vamos dizer, antigos e velhos, não estamos tão preparados para isso, não. Então, essa turma nova que tá agora estudando, está saindo das faculdades, se prepararem para isso, se tiverem a visão do futuro do direito, eles vão dominar a advocacia. Aproveitando esse gancho, já caminhando para o fim, doutor Geraldo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso aluno, nosso discente da faculdade, para a sociedade, né, de um modo geral, né, de qual que é a esperança que a gente tem que ter em relação a essa questão da justiça. E aproveitando o gancho também, eu queria destacar e agradecer ao senhor por sempre ter recebido nossos estagiários no seu escritório e os nossos egressos. Né. É um espaço, né, que, com certeza, permite esse avanço, né, de um aluno que chega, às vezes, sem nenhum tipo de contato com o direito e chegar, como o senhor tem hoje lá, né, colegas, né, advogados, egressos do nosso curso, né, atuando de maneira tão brilhante na sociedade. Olha, eu digo o seguinte, eu faço esse ano 45 anos de formado. Se eu tivesse que prestar vestibular hoje, se eu voltasse ao tempo e estivesse saindo do segundo grau para poder prestar vestibular, eu faria direito outra vez. Eu sou plenamente realizado na minha profissão. Acho que o direito dá oportunidade a todos e talvez seja das carreiras que mais dá oportunidade, porque se o formando não quiser advogar, ele tem inúmeros concursos públicos que ele pode continuar sua carreira jurídica através de um concurso. Então, eu acho que ele tem que se preparar e preparar bem, porque o direito é daquele que sabe mais. Não adianta vir para a advocacia para aventurar. Como você disse, eu sempre coloquei meu escritório à disposição. Inclusive, reitero isso, aqueles que precisarem de algum livro, principalmente para trabalhos, monografias, meu escritório está à disposição e eu empresto com prazer. Uma outra coisa que eu aconselho aos formandos, até os advogados novos, leiam jurisprudência. Todo dia. Tira uma hora, 2 horas por dia, pesquise jurisprudência, porque com isso aí ele vai saber o entendimento dos tribunais, sobre matérias diversas, porque a lei está ali, a lei é seca. O que faz o direito é a interpretação dessa lei. Então, só a visão dos tribunais, e não é só olhar o Tribunal de Minas. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Tribunal de vanguarda. É o Tribunal de vanguarda, principalmente na matéria de direito de família. Então, olhar São Paulo, esses outros tribunais, começar a ler jurisprudência e anotar fatos que estão em evidência, que estão saindo mais. Anota, porque eles vão precisar disso depois. Isso aqui é muito bom. Doutor Geraldo, queria agradecer muito a participação do senhor. Eu que agradeço, Adinho, por essa oportunidade que você me dá de trazer esse incentivo aos mais novos. E queria ainda mais dizer que esse programa está de portas abertas para o senhor. Vamos estender lá, né, para os seus advogados, colegas do seu escritório, nossos egressos, né, a gente vai convidar para trazer aqui também, para poder dialogar e levar um pouco dessa realidade para a sociedade. Né, porque eu tenho certeza que a gente ganha um pouco, né, com esse encontro aqui, e a sociedade ganha muito, porque ela
observa e tem a oportunidade de escutar uma pessoa com tanta experiência numa área como essa, uma área jurídica. Então, eu queria muito agradecer mesmo, foi uma honra tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.